Retornamos hoje com o Coronel Roberto Alves para falar sobre o papel da polícia diante da violência brasileira e como se prevenir de sequestro nos estacionamentos dos shoppings. E aí, Coronel, vamos seguir? Vamos seguir. Muito bem, eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Antigamente, os pais ensinavam para os filhos que o policial era a autoridade e considerado um herói. Hoje em dia, os pais falam para os filhos tomarem cuidado com os policiais. O que o senhor acha disso? O que nós vivemos? Nós tínhamos, vamos projetar a sociedade para 40 anos atrás. A sociedade 40 anos atrás, a formação, a imposição de limites era feita pelos pais. Então, o filho podia ou não podia, era punido pelas suas falhas dentro de casa. Quando cometia alguma falha fora de casa, o pai já chamava atenção, admoestava e os filhos respeitavam. A escola vinha com a consolidação disso. O professor era respeitado, o filho, aluno, tinha princípios limitados, sabia exatamente como respeitar o próximo, os mais velhos, a própria sociedade. Ficava para o policial a última etapa. Então era comum os pais falarem, se você não fizer isso, se você não me obedecer, aquele filho que já tinha passado os limites, que a punição em casa já não resolvia, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar o seu guarda. Na época era muito comum, eu vou chamar o seu guarda. Então, menino, puxa vida. Mas era a última etapa da sociedade. Hoje, a sociedade de hoje, o pai não impõe limites. O filho não respeita ninguém dentro de casa. Na escola, então, o professor é aviltado, é ameaçado, é humilhado. Todos os conflitos sociais vão parar para quem resolver? Para o policial. E o que acontece? Essa sobrecarga de responsabilidade faz com que o agente policial, que teria que estar combatendo o crime, resolva em 90% das solicitações conflitos interpessoais, conflitos familiares. Hoje o policial militar é chamado para resolver briga de marido e mulher, o filho que está batendo no pai, o pai que está ameaçando o filho, infelizmente briga de trânsito. Então a sociedade deixou toda a responsabilidade para o policial e não o respeita. E o mesmo processo de desrespeito que o pai tem para com o policial, ele tem para com o professor. Se o professor chamar a atenção do filho dele, ele vai até a escola, briga, quer que mande o professor embora. Ou seja, ele está ensinando para o filho que não precisa respeitar ninguém. Então é a culpa dos pais, é a culpa da família e tudo volta para a família. O ente social mais responsável por toda essa balbúrdia que nós vivemos é o pai, é a mãe, é o eixo familiar, que abriu mão de suas responsabilidades para que a sociedade possa impor esses limites. E aí não consegue. Não podemos delegar a um policial a responsabilidade da educação, da formação. Por isso que houve essa inversão de valores. Nessa inversão de valores, a culpa não é da criança. A culpa é essencialmente dos pais. Conforme palavras do jurista Ives Gandra Martins, os grupos sociais estão cada vez mais voltados à desfiguração das instituições e ao esfrangalhamento da ordem jurídica. A mídia e a sociedade, exatamente aqueles que deveriam apoiar a ação de policiais militares em defesa da ordem e da paz, são os que combatem, se colocando ao lado dos criminosos e dos agitadores, como se os direitos humanos devessem estar mais voltados à defesa dos meliantes do que à sociedade. Coronel, por que chegamos nesta situação? Ela essencialmente demonstra o quadro que nós precipitamos há pouco da questão familiar. Tudo volta à questão familiar. O que é desrespeito à ordem, desrespeito à sociedade, desrespeito às instituições? A instituição mais fortalecida de qualquer sociedade organizada é a família. Então, se essa instituição está esfrangalhada, o restante é retrato social, é consequência. Onde é que estão os limitadores? Onde é que estão os limites? Nós pegamos recentemente várias manifestações em que grupos de, infelizmente, de pessoas desqualificadas, black blocs e outros aí, fazendo, desfazendo, e grande maioria dos pais sequer sabiam. Inclusive, um pai, verificando que um dos filhos participava desse grupo, ficou revoltadíssimo. Da educação, dá tudo, classe média alta, não falta nada, falta valor. Nós trocamos valores pela matéria, pelo dinheiro, por coisas. Hoje nós temos uma geração do nem estuda nem trabalha, e os pais acham que está bom, não fica em casa com o papai e a mamãe. Ou seja, todo o retrato social, que foi traçado e muito bem tratado pelo nosso Ives Gandra, ele traz exatamente isso aí, é a depauperação da nossa família, a desarticulação. Então, enquanto a família não restabelecer esse processo, enquanto o pai não chamar para si a responsabilidade, agentes públicos ou qualquer pessoa vai querer tomar providências. E aí vira balbúrdia, não tem organização social.
Nós precisamos estabelecer limites. Quem faz o quê? Cada papel tem que ser bem realizado. Se não houver, é hoje que nós vemos, é a teoria do caos. E a teoria do caos interessa muito a governos autárquicos, aqueles governos que nós estamos vivendo aí de ditaduras. Por quê? Quanto mais caótico, quanto maior o caos, qualquer medida é satisfatória. Nós não temos uma essência, precisamos retomar a essência. Mas me parece, doutor, que a sociedade organizada, a sociedade esclarecida está retomando esse papel. Está retomando a sua participação e está se manifestando. Esse é o primeiro princípio. Quando isso se transformar num voto consciente, nós teremos restabelecido o primeiro processo de recuperação social. No Brasil, os policiais têm receio de defender os cidadãos e o patrimônio público e privado, pois uma pessoa com celular pode fotografar sua ação de defesa a um criminoso, às vezes com aplicação de um excesso necessário diante das circunstâncias. E esse militar sofrerá inquérito e terá que defender-se das acusações. Está certo o policial ser punido por cumprir sua função em estrito cumprimento de um dever legal ou no exercício regular de direito, conforme acentua o artigo 23, inciso 3 da parte geral do Código Penal? Então, doutor, na realidade, o nosso serviço é essencialmente legalista. O que dá respaldo à atuação do policial, como de qualquer agente público, é o princípio da legalidade. Então, o que está dentro da lei, o que está dentro da norma, diante dos seus limites, protege o policial sempre. Eu, mais de 31 anos na realização da minha atividade profissional, nunca tive nenhum problema e nunca precisei deixar de trabalhar, muito pelo contrário. Não tinha câmeras como hoje tem, mas a ação bem feita ela tem que ser registrada. Muito do que a Polícia Militar faz não chega a conhecimento da sociedade porque não é registrado. Ótimo que as pessoas estejam filmando, porque a boa ação tem que ser filmada e diariamente nós vemos ações, helicóptero, bombeiro, policiais prendendo, fazendo. Dentro da lei, tudo é muito bem recepcionado pela sociedade. Agora, existem pessoas no cumprimento dessa missão que extrapolam. Mas quando ele ultrapassa os seus limites legais, ele deixa de ser um agente público. Ele passa a ser também um infrator da lei. E como infrator da lei, ele tem que ser punido. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é a que mais recicla o seu efetivo. 800 a 1.000 policiais são mandados embora anualmente por não estarem dentro desses princípios legais, dessa precípua indicação de que um profissional de segurança pública deve fazer. Então, na realidade, gostaria que todas as ações policiais fossem registradas. E hoje nós temos sistemas de acompanhamento das viaturas o tempo todo. Nosso sistema de comunicação hoje, o nosso Copom, é muito bem aquinhoado com a tecnologia. Nós temos do helicóptero acompanhando as ocorrências policiais e quando há o erro, quando há o excesso, não precisa que nenhum cidadão, que a sociedade se manifeste. É a própria polícia, com a sua corregedoria, com as ouvidorias, que tem adotado as posturas. Então, na realidade, o serviço bem feito tem que ser observado e você, cidadão que está nos acompanhando, pode filmar. Filme e mostre a boa ação do policial. Todos os dias são 10 a 15 partos realizados por policiais militares. Todos os dias. Vamos registrar essas ações. Que só mostra um. Quando mostra, todos os dias, hoje, no estado de São Paulo, são 4 milhões de ocorrências mês, 4 milhões de ocorrências mês. Dessas 4 milhões, 5, 6 tem excesso, tem um trabalho errado. É um número que não vamos tornar como insignificante pelo próprio tipo de atuação. Mas de 4 milhões para comparar com 5, 6, a grande ação policial é muito bem feita. Está dentro e respaldada dos princípios da legalidade, da retidão e da conduta que deve exercer. Então, vamos seguir essas informações preciosas que o Coronel Roberto Alves está nos dando pelo seguinte fato: nós só vamos engrandecer a sociedade, como ele disse. Porque nós teremos a nosso mercê uma sociedade mais eficiente diante de um policial também eficiente. Então, é isto. Coronel, o maior salário base de um policial militar é do Distrito Federal, que chega aos R$ 7.190. O valor é quase 6 vezes maior do que o de um soldado de Roraima, por exemplo, que recebe o menor salário do país, somente 810. Qual é essa diferença? Por que essa diferença? Também interfere no desempenho do policial? Doutor, eu como policial militar nunca ganhei bem. Eu não escolhi a profissão pelo salário. Eu poderia ter escolhido a época, se tivesse a oportunidade, ser um desembargador, um juiz, um desembargador, mas não tinha jeito.
Eu nasci com essa vontade de ser policial. Sua vocação. A minha vocação. Vocação. Porque não era o dinheiro. Se fosse o dinheiro, eu teria buscado outras alternativas. Não é o dinheiro. Então, o policial que não entra para esse tipo de atividade, que ele não é obrigado, é uma escolha, é uma voluntariedade. Pensando no dinheiro, ele já está errado. Tem que reformatar esse pensamento. Mas a grande maioria não é esse condicional. Agora, nós sabemos que a realidade econômica hoje, nós vemos no mundo capitalista, precisamos dar condições para que esse policial possa exercer a sua atividade sem ter que fazer bico, sem ter que fazer outras atividades, sem ter que complementar essa renda. Então imaginemos, R$7.000 no Distrito Federal. Será que é muito maior o gasto desse policial, as suas condições de vida no Distrito Federal em relação ao Roraima? Tem uma diferença, mas será que chega a 7 vezes, mais de 7 vezes o custo de vida com essa diferença? Não tem. Então existe um desequilíbrio. Nós tivemos a tentativa da PEC 300 aí de trazer esse equilíbrio para os salários dos policiais. Não houve um momento político ou não houve interesse dos políticos de buscarem trazer essas discrepâncias que são muito grandes. Em qualquer país do mundo, do maior salário para o menor salário dentro da mesma atividade não pode passar de 4 vezes. Dentro da mesma atividade, ninguém pode ganhar 4 vezes a mais do que o outro. Aí vai o princípio, quem está começando, tempo de serviço, mas é isso, 4. Nós estamos falando numa condição de mais de 7 vezes. Então é muita diferença. Então temos que diminuir isso sim. Agora, não é esse o retrato. Nós temos pesquisas internas dentro das polícias que indicam que as grandes insatisfações dos policiais militares são do dia a dia, da convicção que a sociedade tem para o seu trabalho, mas não é o salário fica lá em 6º, 7º lugar. Bem, agora, coronel, vamos passar para um outro setor, a segurança dos shopping centers. O senhor sabe muito bem, e o povo que está nos assistindo também sabe, a sociedade está aí para confirmar isso, nós temos este momento de lazer nas nossas vidas, então vamos passear no shopping center, ou fazer uma compra, ou coisa parecida. Por que os bandidos resolveram cometer crimes em shopping centers, coronel? Primeiro que o bandido quer o nosso bem. E o melhor centro de compras, o que concentra todos os tipos de lojistas, né? Você vai desde uma refeição até a compra, tem alguns shoppings que tem até venda de automóveis, ou seja, você agrega dentro de uma localidade uma estrutura comercial que chama a atenção de todas as pessoas, inclusive do criminoso, que o criminoso quer justamente o bem. Agora, por isso que essas organizações, que o shopping center, os centros de concentração de pessoas, têm que dotar essa estrutura de segurança, seja ela eletrônica, seja ela física, mas é de responsabilidade particular. O poder do Estado não alcança o interior do shopping, só quando houver um crime. Aí é de ação pública incondicionada, aí a polícia militar é acionada. Mas para prevenção, para atuação no shopping tem que ser segurança privada. O criminoso vai se aproveitar. E os shoppings sempre serão responsáveis. Cobrando ou não cobrando estacionamento, se tiver qualquer problema com o seu patrimônio, seu veículo ou seu patrimônio físico, você mesmo, a responsabilidade é do shopping. Agora, se você concorrer para essa responsabilidade, é que as pessoas deixam seu carro no shopping e sequer lembram onde deixaram. O oportunista, ele fica procurando o que ele quer, uma pessoa desprecavida, desprevenida, então lá no celular com um monte de compra, ele quer as suas compras, ele quer o celular. E você deixou o carro, você nem sabe. Aí você vai para um lugar mais ermo, fica procurando, ele diz que vai te apoiar, aproveita do seu vacilo. Não dá para fisicamente, ou mesmo pela tecnologia, você prestar segurança para todo mundo sem algum vacilo. Aí vem a parte da população. Faça a sua parte. Se você tiver em 3 pessoas, você não vai ser vítima de sequestro. Se você estiver atento, se você estiver observando as pessoas, você inibe a ação. Agora, você está de cabeça baixa no celular, um monte de compra, você está se oferecendo para participar desse processo. E a surpresa, né? Eles atacam... Eles só se aproveitam, momento de surpresa. Eles precisam do seu vacilo para poder usar aquele fator surpresa, que o senhor muito bem colocou. Então, são as duas conjunturas. O seu vacilo com o fator surpresa. Se você não estiver vacilando, o fator de surpresa já está descaracterizado. Eu vou prolongar a minha curiosidade desse tema, no sentido de que o perfil das vítimas que os criminosos procuram, qual é? A vítima desatenta, seja mulher, seja homem, desatenta. Ele quer o seu bem, ele não quer você. Pouco importa se você é gordo, magro, baixo, ele quer você desatento. Aí você pega aquele monte de compra, o que ele quer? Suas compras. Você tem um celular de primeira geração e você não olha para onde as pessoas vão se batendo umas nas outras. Sim.
Então ele quer o que você está oferecendo e você diz para ele, olha, eu estou aqui, estou desatenta, não sei onde está meu carro, não sei de nada, vim sozinha, estou com um monte de coisa, você praticamente está se elegendo como vítima. É um pouco irônico, mas é a verdade. O criminoso ele fica observando, ele está lá trabalhando, ele está lá observando. Esse está atento, esse está atento, esse está atento, estão em 3, estão em 4, bom, aquela está sozinho, ou aquele está sozinho, está olhando o mundo, está no notebook, eu vou pegar o notebook, o celular, o dinheiro e vou embora. Eu já sei a sua resposta e você já se pronunciou a respeito disso, mas eu gostaria que você nos informasse quais as medidas de prevenção que as pessoas devem tomar para não serem essas vítimas que você está se referindo. Serve para o shopping, serve para o comércio de rua, serve para o seu dia a dia. Sempre esteja acompanhado. Sempre é mais difícil para o criminoso ter que tomar conta de 2 vítimas, 3 vítimas ao mesmo tempo. Até porque eles não agem sozinhos, mas também não agem em grupos. 2, 3 no máximo. Mais fácil trabalhar com uma vítima só. Então você está no carro, 3 pessoas no mesmo carro, não é vítima. Nós temos uma estatística na Polícia Militar que diz que carros ocupados por 3 pessoas ou mais não são vítimas de nenhum tipo de tentativa de delito. Agora, pessoas isoladas, que é o que mais acontece, sozinhas, no celular, fazendo maquiagem no carro, tem de tudo. Sim. Essas se oferecem como vítimas, se colocam à disposição da vítima. Outro dia nós voltaremos para explicar em cada condição que você anda na rua, no seu carro, o que você deve fazer. Mas fazendo a sua parte, a possibilidade de você se tornar uma vítima vai ficar cada vez menor. Muito bem, eu quero retornar a uma observação que já foi feita aqui, você colocou de uma forma bastante salutar, mas o estacionamento do shopping, na maioria das vezes, é pago e costuma naturalmente ser caro. Eu gostaria que você informasse, reprisasse novamente aquilo que já informou, não é? Se o shopping deve indenizar a vítima que sofreu um sequestro relâmpago, não é? Dentro do próprio estabelecimento. Qualquer tipo de delito que venha a acontecer, a responsabilidade objetiva daquele que coloca aquela estrutura à sua disposição, ela não pode ser descaracterizada. Claro que isso vai ensejar um processo se o shopping não quiser indenizar, mas de todos eles você tem garantias. A responsabilidade de dotar a estrutura de segurança necessária para você fazer suas compras, para você ter o seu lazer, é daquele grupo gestor, é do shopping, daquelas pessoas responsáveis. Mas você não pode concorrer para isso. Então, tem pessoas que, para evitar pagar o estacionamento, deixam o veículo estacionado do lado de fora e acha que o shopping é responsável. Não, é dentro do seu estacionamento claro. Apenas. Você tem que fazer a sua parte, você tem que solicitar um agente. Está em dúvida se você está sendo acompanhado? Está em dúvida se aquela pessoa que está próxima de você? Procure um segurança do shopping. Procure, e se tiver dúvida mesmo, se tiver suspeita, liga no 190 que a polícia... diante de um fato concreto, a polícia solicitada, ela deve agir. Então ela vai ser solicitada e pode atuar dentro do shopping caso exista ou um crime acontecendo ou a possibilidade dele vir a acontecer. Então é responsabilidade do shopping, mas temos a nossa responsabilidade que não podemos descartar. Bem, Coronel, antes de eu fazer a minha última pergunta, eu queria que você, por gentileza, falasse um pouquinho a respeito do fato que vai ocorrer provavelmente daqui a 2 anos. E nós conversamos sobre isso no tocante ao artigo 75, não é? da parte geral do Código Penal, 30 anos o máximo. Eu quero dizer o seguinte... Um grande, eu não vou chamá-lo de bandido, porque não é o meu feitio, mas um grande, que reeducando, vamos dizer dessa forma, está para sair daqui a 2 anos aproximadamente. E é um homem que, de notório saber do crime. É verdade, notório saber do crime. É verdade. Eu gostaria de saber o seguinte, se há um certo perigo para que ele retorne a delinquir, hipoteticamente falando, é óbvio. Olha, doutor, nós estamos falando, temos um caso muito próximo aí, não é, do grande mentor, hoje diz que é o seu líder, dizem também que é um partido, né, criminoso do PCC, é o seu grande líder. O Marcos Camacho, ele vai completar 30 anos de cumprimento de pena, que é o máximo previsto na nossa legislação, daqui a 2 anos. 2 anos e meio, menos de 3 anos. Então, pela legislação brasileira, ele tem que ser colocado em liberdade. E os juristas preocupados, pelo menos aqueles principais preocupados, já estão buscando alguma alternativa legal para que possa haver uma defesa social. Imagine, o grande líder de uma facção criminosa, aos
menos de 50 anos pode ser colocado em liberdade. Quer dizer, se ele já comanda essa organização dentro do sistema prisional e aqui fora, com todas as regalias. E a grande discussão, cumprindo os 30 anos, ele mesmo condenado, novamente, ou por um crime já ocorrido, que o processo está em andamento, ou por um novo crime, ele poderia cumprir mais alguns anos de pena? Pela legislação atual, não. E esse vai ser o grande questionamento social no setor jurídico, principalmente, nos próximos anos. A sociedade não pode ficar refém de uma falha como essa. A lei vai ter que ser revista, a lei vai ter que ser melhorada, porque não é possível que uma pessoa que cumpriu 30 anos, a partir daí tenha salvo-conduto para cometer crime a hora que ele quiser. Então nós, juristas, vamos ter que pensar, os nossos legisladores vão ter que se mexer para que fatos como esse não venham acontecer novamente. O Código é de 1940, nós estamos falando em mais de 75 anos, numa realidade que a projeção de vida de uma pessoa era de 50 anos. Então, olha, ninguém vive mais de 50 anos. Tá certo, 30 anos é uma pena máxima. Mas hoje, que a expectativa de vida chega aos 85 anos no Brasil, temos que repensar essa condição, temos que reformular o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, Código de Execuções Penais precisa ser atualizado, porque a legislação, elas vão justamente brindar o interesse popular. E o interesse popular hoje não pode ser de deixar criminosos na rua com salvo-conduto. Muito bem. Antes de encerrar o programa, eu gostaria de perguntar a você, coronel, já que nós estamos conversando sobre esse segurança. Então, a minha indagação é simples. A sua resposta gostaria que fosse simples também. Sim. A situação atual demonstra que o governo não está sintonizado com a obrigatoriedade constitucional de proteger e devolver ao contribuinte sua segurança. Qual é a sua opinião? O governo, na realidade, é obrigação do Estado, né? Segurança é obrigação do Estado. É dever do Estado, e aí vem o componente que eu vivo exercitando. Responsabilidade de cada um de nós. A Constituição Federal, nossa Carta Magna diz, é dever do Estado prestar segurança, claro, não tenho dúvida, mas também esse mesmo preceito legal diz que é responsabilidade de cada um de nós, e o processo tem que envolver a todos. Ao invés de só questionar o Estado, de não ter segurança, de não ter policial em cada lugar, é não ficar num lugar ermo, sozinho, namorando dentro do carro, o Estado não vai estar presente. Primeiro que você não quer, ninguém quer a presença do Estado ali naquele momento. E 95% de todos os delitos acontecem pela participação, com a participação da pessoa, da vítima. Ela fez alguma coisa que não devia, ela deixou de fazer algo que podia. Então esse exercício tem que ser junto. Cobrar do Estado sim, mas cobrar de cada um de nós. Estou fazendo a minha parte? Antes de perguntar o que os Estados Unidos vai fazer pelo povo, vamos perguntar o que o povo faz pelos Estados Unidos. Um grande presidente americano deixou isso muito bem consagrado, serve para a gente aqui. Antes de perguntar o que o Estado está fazendo por nós, vamos perguntar o que nós estamos fazendo por nós mesmos. Muito bem. Coronel, eu agradeço muito a sua atenção em ter vindo aqui conversar conosco e informar a sociedade aquilo que, afinal de contas, é um dever nosso informar e a sociedade também absorver. Suas considerações finais. Só posso agradecer, esse programa realmente nos permite essa manifestação, nos permite colocar um pouco de informação, de esclarecimento, que o processo de crescimento de qualquer sociedade passa por aí. Nós precisamos discutir, precisamos conversar, dialogar, nos comunicarmos, acrescentar um pouco ao dia a dia. Qualquer modificação no nosso ato que vá transformar a nossa ação futura em algo melhor para todos nós, para toda a sociedade, vale a pena. E nós estamos fazendo a nossa parte, né? O nosso quinhãozinho de cada dia. Muito obrigado novamente pela participação. Sempre um grande prazer. Direito e Justiça em Foco é quem agradece. Muito obrigado.